Já pensou estar sozinho em casa e perceber que tem mais alguém com você? Um lugar decrépito, escuro e sujo. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. A nossa casa, por muitas vezes, é vista como um lugar seguro ou mesmo o local onde podemos descansar e não nos preocupar com nenhum problema. Mas você já imaginou o que acontecesse se você fosse a uma operação militar e quando retornasse à sua casa, na realidade, tivesse mais alguém com você lá dentro? Uma outra dimensão, um universo paralelo. E não é só isso, ele ainda quer pegar você. O nosso relato é muito complicado e dá muito medo. Então se você não tem coragem, agora é a hora de parar o vídeo. Eles não querem que estejamos lá. Eu sou um fuzileiro naval e na época que isso ocorreu, eu estava a 2 dias de encerrar a minha turnê. A inteligência nos contou que um bando de insurgentes foi detidos dentro de uma série de cavernas perto da região da Transilvânia. Nós então nos separamos e vasculhei 2 cavernas profundamente. Nos dividimos em grupo de 3 para fazer essa operação. Cada canto virado trazia consigo um sentimento incomparável de ansiedade e pavor, pensando que a qualquer segundo um de nós poderíamos pisar pelo menos em uma bomba e terminaríamos em pedaços ou mesmo presos em escombros. E ainda pior, poderíamos dar de cara com os rebeldes que simplesmente por estarem escondidos poderiam nos atirar facilmente. A situação era complicada. Assim que atingimos a marca de cerca de 90 metros dentro da caverna, o líder da minha equipe recebeu uma ligação em seu walkie-talkie, informando que um homem e uma mulher carregando rifles foram presos. Acontece que eles não eram insurgentes que procurávamos. Eles foram encontrados no fundo da caverna com armas e uma velha placa de pedra, sentados ao redor de uma pequena fogueira. Eles foram então detidos e enviados de volta à base em um veículo blindado, enquanto eu mantinha o tablet em minha posse. Pouco antes de sair da caverna, nossos corações quase pararam, quando um grito de gelar o sangue emanou de dentro dela. Parecia algum tipo de animal, e nós não queríamos explorar mais aquele lugar. Afinal, aquilo foi muito estranho, pois os sensores não mostravam que havia mais nada ali dentro. À frente daquele tablet havia uma transcrição que eu não conseguia descobrir. O outro lado era um desenho, uma cabeça de cobra com chifres e olhos de réptil. E o que parecia ser uma cabeça de um homem, mas era muito estranho. Os olhos eram grandes demais para ser alguma coisa real. Apesar de ser velho e gasto aquela figura, o desenho era na verdade bastante enervante, eu posso dizer, e até mesmo provocava medo em quem olhasse. Guardei comigo aquilo como lembrança. Antes que o casal fosse colocado no caminhão, e quando estava saindo passei por ela. A mulher olhou para mim e disse: seria bom deixar isso para trás. Nas noites seguintes, tive uma enxurrada de sonhos horríveis, em que assassinei brutalmente a minha esposa e filha. E quando eu acordava, eu ouvi uma voz que condenava-me. A todo momento, aquilo parecia um inferno. Eu desconsiderei isso, pensei até que fosse estresse, afinal, depois de tantos meses em operação, finalmente eu estava em casa. Embora estranhamente, meu sentido de olfato acabou ficando incomumente mais forte. Era como se eu houvesse desenvolvido a habilidade de conseguir sentir cheiros que eu nunca havia sentido. Eu podia sentir o cheiro de flores a cerca de 20 metros de distância. O cerco e essas coisas foram ficando estranhas conforme eu andava na casa. Os sonhos persistiam. Depois que eu cheguei em casa, mostrei o tablet para minha esposa. Ela então decidiu guardá-lo como lembrança, pois ela não achou uma boa ideia deixar ele solto na casa. Ela o colocou em uma pequena prateleira que tínhamos na parede. Nem 2 dias depois de voltar, eu acordava no meio daquela noite e daqueles sonhos terríveis, apenas para encontrar minha esposa fora da cama. Eu então descobriria ela vagando sem rumo pela casa, resmungando para si mesma e desorientada, como uma sonâmbula. Isso durou semanas e em seguida, uma noite começou a se soltar e falar. Quando eu saí do banho nessa noite em particular, entrei no quarto para ver minha esposa sentada na beira da cama, apenas olhando para o tablet na parede, em um estado que eu posso chamar aquilo de transe. Era como se ela não respondesse, era como se ela não estivesse ali, era como se minha esposa não fosse mais ela, apenas o corpo físico estivesse ali, mas sua mente não. Falei com ela várias vezes, mas eu não consegui fazer com que ela respondesse. Ela estava apenas olhando, e eu olhei para os olhos dela e com certeza eles estavam fixos naquele tablet. Eu levemente agarrei seu queixo
virei sua cabeça em minha direção. E eu posso dizer que não deveria ter feito isso. Ela me olhou nos meus olhos e com as pupilas dilatadas, deixando sua íris totalmente preta. Ela não estava cerrando os dentes em uma espécie de cara feia demoníaca. Quando percebi, os dentes dela estavam todos desgastados, coisa que eu já havia suspeitado há um tempo atrás, mas achei que fosse estresse. Eu nunca vi uma expressão de ódio verdadeira até aquele momento. Eu podia sentir isso penetrando em minha alma. Então algo mágico e mau, em igual medida eu posso dizer assim, começou a sussurrar para mim, e gaguejando, que soava como uma tagarelice. Era como se aquela voz estivesse colada a meu ouvido esquerdo, e o que é mais assustador, falando em línguas estranhas que eu nunca havia escutado, mas eu entendia. Nesse momento, a sua voz soou como a de um homem, e a sala começou a se encher de um fedor repugnante e que era indescritível. Como lixo apodrecendo dentro de uma lixeira, a expressão nos olhos que não piscam da minha esposa, ela então me olhou e eu senti calafrios em minha espinha, e fez com que todos meus cabelos ficassem em pé. Eu me senti tão vulnerável no momento e inconsciente que eu sabia que tínhamos sido invadidos por uma força do mal. Isso era muito estranho, pois quando havíamos ido para aquela região rebelde, eu sabia de histórias de que quando você levasse alguns seres, e até mesmo da cultura popular, que seres da floresta, ou mesmo seres de caverna, quando marcados por certos símbolos, iriam voltar ou mesmo seguir a gente pelos locais. Para mim isso era surreal, mas eu posso dizer que não é tão surreal assim. Isso é real, não só real, mas como está aqui e acontecendo agora. Eu senti que aquela hora, aquela força queria me machucar, era palpável. Eu não conseguia pensar em mais nada a não ser agarrar minha mulher pela mão, fechar os olhos e rezar um rosário sem parar. As suas palmas estavam frias como gelo e apertadas com tanta força que eu não teria sido capaz de arrancá-las com um aperto. Com o passar dos segundos, finalmente eu ouvi um Adam falando naquela voz doce feminina com que me acostumei todos esses anos. Adam, o que aconteceu? Você está bem? Me diga o que é de errado. Ela respondeu. Não sei. Saí da banheira e entrei aqui. E não me lembro de nada. Adam, por favor, se livre desse tablet. Eu perguntei na hora por quê. A sua resposta fez meu sangue gelar. Porque desde que você trouxe para casa, eu tenho a sensação de que quero matar você e Lacey. Algo do mal está dentro de nossa casa. E você sabe disso. Eu confesso que naquele momento, quando peguei o tablet e olhei pela janela, eu vi ele, invadindo minha casa, simplesmente ali parado e me observando. Era como se aquele ser quisesse entrar, mas não conseguisse. Era como se ele precisasse de algum tipo de serventia. Era como se ele apenas quisesse ser sentido, mas não notado. Nessa hora eu joguei o tablet fora, e no outro dia, quando voltei a dormir, as coisas ficaram normais. Até hoje tenho sonhos estranhos, e sonho sempre, no dia que aquele ser voltar. Eu confesso que aquela operação me marcou, e desde então, eu ainda penso naquele ser, que apenas me observava e me julgava com seus olhos. Eles não querem que estejamos. Como derrotar? Pra gente entender como derrotar hoje, a gente vai justamente aí conseguir ser mais prático do que as das outras vezes. Como a gente lembra, esse invasor de casas, ele é de fato um espectro. Ou seja, ele não se trata em si de um fantasma que está assombrando o local, né? Mas sim de um espectro, né? Uma coisa ali que segue, que ela é invocada por determinada gravura, por determinada cultura, ou mesmo até por um ritual de invocação em si. Ou seja, essa situação toda que foi criada dentro da casa aí, desse patrulheiro, desse cara do exército, aconteceu justamente porque ele levou aí, né, esse tablet e tava aí com as escrituras juntas. Ou seja, ele levou um símbolo que invoca, um símbolo que traz o mesmo que remete isso aí obviamente iria dar um problema. Ou seja, na hora que esse ser chega na casa dele, ele vem junto com o tablet, como se fosse um mau agouro que acompanha aquilo. Ou seja, na hora de derrotar isso, a coisa principal que teríamos que fazer seria quebrar esse tablet, pois quando quebrássemos, justamente a criatura estaria envolvida com aquilo, e também quando quebrássemos ele, junto com isso, destruiríamos também ali a estrutura do tablet. E desse modo, derrotaríamos o invasor de casas.